Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo central aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nesta noite o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Josier Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo. É uma honra para mim estar aqui com você nesse estúdio e nessa televisão que muitas vezes no passado estive presente também. A satisfação e a honra é minha em recebê-lo nessa noite. Presidente, eu queria falar um pouco, eu sei da sua formação, o senhor é médico, teve uma trajetória da medicina, graduado em pneumologia. Como é que se deu, mas eu tenho algumas curiosidades a respeito da sua vida, como é que se deu essa migração de médico para líder de uma das principais instituições representativas do empresariado fluminense, que é a Associação Comercial, que ao lado da Firjan, digamos, constitui os dois grandes braços da representação do empresariado do Estado? Ricardo, foi de uma maneira assim muito natural. Eu, durante 22 anos, eu exerci a medicina assistencial como médico, como professor de medicina da Universidade Federal Fluminense, Sim. onde eu me formei. Sim. E em um determinado momento, eu resolvi empreender na área da saúde. Eu achei que eu tinha concluído um ciclo assistencial e que eu poderia contribuir de forma diferenciada através da inovação, do empreendedorismo na área da saúde, quando eu montei uma empresa de home care, que depois se transformou numa empresa nacional. E foi a partir dessa minha experiência na atividade empresarial de governança e gestão na área da saúde que eu assumi inicialmente a presidência do recém-inaugurado Conselho de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Começou na presidência do Conselho de Saúde, na época de Alqueres, presidente da Associação Comercial. Alqueres era o presidente da Associação Comercial. E depois, os presidentes seguintes, o Paulo Protásio e o Antenor Barros Leal, eles me convidaram para permanecer nessa presidência. Eu fiquei lá uns 7, 8 anos como presidente do Conselho. Posteriormente, já mais recente, em função até de eu ter sido presidente desse Conselho de Saúde, e me avaliaram como competente para ser benemérito da Associação Comercial, eu fui eleito benemérito da Associação Comercial, por um trabalho coletivo que nós fizemos. Não teve nada individual. Eu não trabalho individualmente. Eu trabalho no coletivo. E aí, recentemente, há 2 anos atrás, isso não estava no meu radar. Eu sempre digo, eu sou um presidente da Associação Comercial improvável, porque eu médico de formação, de atividade profissional na área da saúde, mas o colegiado de beneméritos e grandes beneméritos decidiram me eleger candidato e depois me elegeram presidente da associação há 2 anos atrás. Eu queria falar um pouco sobre a associação, que é uma associação centenária, fundada por Barão de Mauá, ou seja, tem uma história, fundada em 1809, imagina. Olha, o peso dessa instituição, o peso político, a representatividade. Mas o fato é que ao longo do tempo, nos últimos anos, eu como observador da cena política do Rio de Janeiro, observador da cena social, eu percebi que a associação estava perdendo peso, perdendo representatividade. Tempos atrás, na época que eu trabalhava no Globo e tal, eu digamos, quando havia um ato, um protesto, uma posição tomada pela associação comercial, ela tinha um peso, um significado. Os tempos aí, uns 10 anos, 8 anos para cá, a pandemia talvez, eu olhava para a associação comercial, achava que era, com todo respeito, uma instituição que vivia um processo de decadência naquele momento. E eu percebo que está havendo uma reversão desse quadro. Eu queria a sua análise sobre isso. O que levou, na sua avaliação, a associação comercial perder relevo durante um tempo, perder até, digamos, a característica de ser de fato uma associação que representasse os comerciantes, os empresários do comércio do Rio de Janeiro.
tal pequeno número de associados que tinha, ou seja, parecia uma entidade mais entregue a alguns líderes, mas sem base, sem estrutura, sem, quer dizer, nada além do que aquele grupo que estava reunido ali. Ela, de fato, não representava mais, digamos, a base empresarial do Rio de Janeiro. E essa é a minha observação. Se eu estiver errado, pode corrigir. Você poderia até ser médico, já fez o diagnóstico correto do problema. Na realidade, o assunto ele tem essa trajetória. Ela começa um pouquinho lá atrás, quando o Rio de Janeiro deixou de ser a capital federal. Sim. Nesse momento, e progressivamente, o Rio de Janeiro veio perdendo a relevância política para o país, à medida que os anos se passaram. Mas teve um fenômeno, um evento muito importante para o Rio de Janeiro, na década de 90, que foi a colher aquilo que acabou com a importância total do Rio de Janeiro, né? A pá de cal. É essa a expressão que eu queria lembrar. A pá de cal, que foi a transferência da Bolsa de Valores do Rio para São Paulo. Nós perdemos com a capital a relevância política e com a saída da Bolsa a relevância econômica. E nós ficamos sem um rumo para fazer na nossa cidade e no nosso estado. Nos últimos tempos, diante dessa situação dramática da economia, do ecossistema empresarial do Rio de Janeiro, e essa foi a motivação, Ricardo, com toda a franqueza, foi a grande motivação, porque eu sou um amante do Rio de Janeiro. Eu sou um apaixonado pela cidade. E eu acho que tudo que nós pudermos contribuir, e na minha vida profissional, eu já consegui alcançar alguns pontos que me permitem dedicar integralmente à associação comercial para tentar reverter isso, trazer o empresariado. Nós hoje não temos no Rio de Janeiro grandes empresários em número enorme. Temos 10, 20 grandes empresários no Rio de Janeiro. A maioria do empresariado do Rio de Janeiro são microempresários, são os MEIs, são os pequenos empresários, são os médios empresários. E é esses que precisam de uma entidade forte como a associação comercial. E, infelizmente, a associação comercial, por alguma razão, se afastou desses e ficou vinculado aos poucos grandes empresários somente. E aí perdeu a relevância, porque nós não somos mais a grande relevância política que fomos no passado. E, graças a Deus, estamos recuperando a relevância econômica com a vinda da segunda Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro a partir deste ano de 2025. Nós vamos instalar aqui, o Fundo Mubadala é o grande acionista majoritário da segunda Bolsa de Valores do Brasil, que vai se instalar no Rio de Janeiro graças a um apoio, não somente da Associação Comercial, mas a Associação Comercial teve uma importância muito grande na vinda dessa segunda Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro. E é nessa linha que eu quero trabalhar, resgatando o empresariado, resgatando a autoestima do empresário. Já aumentou o número de associados? Quando eu assumi, eram 182 associados, estamos chegando a 1000. Olha que diferença. Não, é gigantesco. É gigantesco. A gente tem sido uma atividade muito efervescente. Eu convido, Ricardo, você, as pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, os nossos empresários do Rio de Janeiro, especialmente o microempresário, o médio empresário, o pequeno empresário, vão para a associação comercial. Eu estou desenvolvendo projetos maravilhosos para dar apoio e suporte do ponto de vista de capacitação profissional, de tomada de decisão. Eu estou montando um centro de inteligência competitiva de negócios, onde os dados demográficos, dados socioeconômicos, dados de hábito do consumidor vão estar disponíveis para que o microempresário, quando pegar aquele dinheirinho que ele recebeu de uma indenização, de um FGTS, que ele quer montar o negócio próprio, seja onde for, ele vai ter informações quais são os hábitos do consumidor daquela região, quais são as condições socioeconômicas da região, que tipo de negócio é mais adequado para aquela região. Nós temos que transformar a associação comercial nesse braço de serviços e de advocacy. Advocacy no sentido de ser a relação do privado com o público de forma correta para facilitar a vida dos nossos empreendedores e dos nossos empresários. Eu montei 25 conselhos empresariais na Associação Comercial, desde o Conselho de Favelas e Comunidades, porque nós temos na periferia do Rio de Janeiro
milhares de jovens. Essa é uma questão interessante, porque há um ditado que se diz o seguinte: a favela é potência, a favela também é empreendedorismo. A associação comercial pode ser um instrumento para fomentar pequenos empreendimentos em comunidades. Claro, e eu estou negociando com o prefeito Eduardo Paes, que está nos vendo. Sim. E ele me prometeu avaliar isso de uma forma muito decisiva, de criar uma organização de fomento. Já existe a Invest Rio, que pertence ao município do Rio de Janeiro. Mas o Invest Rio trata mais do médio empresário para cima, ou cria muitas dificuldades. Eu quero fazer alguma coisa, assim, como se fosse um órgão de fomento popular. Para emprestar R$5.000, R$2.000, R$10.000. Para pequenos negócios. Para aquela mulher que faz a unha, que ela montar seu pequeno salão, que faz ela quer montar o seu pequeno... Essa pessoa, Ricardo, é que precisa de apoio nosso, e o pobre paga o que deve. É diferente do rico, você sabia? Eu sei disso. O pobre tem vergonha de dever. Então, empresta o dinheiro, não precisa ficar pedindo grandes garantias. O senhor está tendo tratativas com o prefeito para se criar um banco, quer dizer, popular de financiamento para pequenos empreendimentos. Como o Yunis fez em Bangladesh, a mesma coisa. Para pequenos empreendimentos, para os MEIs, muito particularmente. Sim. É isso que eu já conversei com o prefeito, seja, ele já me prometeu fomentar o empreendedorismo popular. É isso que eu preciso fazer. Essa é uma revolução, se for bem sucedido, é uma revolução. Não, vai ser. É uma mudança. O prefeito tem sido muito sensível a essas demandas. Ele só me pediu que esperasse assumir o cargo, ser eleito na ocasião, quando nós conversamos. Sim. E agora vou cobrar ele, que eu vou lá, daqui a uns dias, já está marcado um agendamento com ele para cobrar aquilo que ele me prometeu. Perfeito. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o presidente da Associação Comercial, Josier Vilar. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial, Josier Vilar. Presidente, o turismo no Rio de Janeiro tem uma preponderância na economia da cidade. Falamos da cidade. Óbvio que o petróleo do Estado exerce essa preponderância na economia do Estado de modo geral. Quer dizer, 38% do PIB do Rio proveniente do petróleo. Mas, afora isso, a cidade tem um aspecto, o turismo tem uma preponderância muito grande. Eu queria saber como a associação comercial pode interferir, pode contribuir para que o turismo se reverta, digamos, em ganhos para pequenos e médios comerciantes. Que tipo de assessoria, que tipo de aconselhamento, que tipo de consultoria a associação comercial pode fornecer a esses que querem empreender na área do turismo? Sabe, Ricardo, nós temos aqui no Rio de Janeiro várias vocações na área de turismo. Não só o turismo de lazer, que é o que nós habitualmente mais conhecemos, mais olhamos, mais vemos, mas nós temos o turismo de negócios, que é uma coisa que nós tínhamos muito forte aqui no Rio de Janeiro e que fomos perdendo para São Paulo progressivamente. Hoje, São Paulo, Talvez a gente possa retomar alguns eventos de turismo de negócios, por exemplo, na área de inovação e tecnologia, que é onde eu acho que deve ser o caminho do Rio de Janeiro, de ser um hub de inovação e tecnologia. O Rio perdeu, repare bem, há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, todo o polo de desenvolvimento de tecnologias de informática era no Rio de Janeiro. Começou pelo Rio de Janeiro. Hoje isso perdeu peso, migrou para outros estados. Mas nós temos que retomar. Esse é um assunto que nós estamos dando muita atenção na associação comercial. O Rio de Janeiro tem que ser a referência na área de inovação. Porque nós temos aqui grandes instituições como Petrobras, como o Instituto Militar de Engenharia, que nós poderíamos estar transformando num hub de inovação na área da defesa, não é de produção de arma, não. Estou falando de área de defesa, de inteligência de defesa. Então nós temos aqui várias coisas, universidades, instituições como Fiocruz, como várias instituições. Fala-se, inclusive, na criação no Rio de um grande polo de produção da cadeia produtiva da saúde. É verdade. E eu estou trabalhando muito... A cadeia produtiva da saúde. Quando houve, por exemplo, a pandemia, vimos que não tínhamos máscaras, quer dizer, coisas que poderiam ser fabricadas. Coisas simples. Quer dizer, e o Brasil não tinha. E o Rio pode ter um papel preponderante, tendo aqui instituições como a Fiocruz, enfim... Sem dúvida nenhuma. E nós estamos trabalhando nisso, nesse chamado complexo econômico e industrial da saúde. O Rio de Janeiro está se posicionando de forma muito clara do ponto de vista de sermos a referência na área da inovação e na área da indústria do conhecimento, para que a gente possa prover os outros
os outros participantes desse ecossistema de soluções como essa. E coisas simples, como você citou. Faltou máscara, faltou gorro, faltou tanta coisa simples que nós devíamos estar ajudando. Mas voltando ao turismo, que é uma coisa que eu considero assim, muito importante, nós temos na Associação Comercial o nosso Conselho Empresarial de Turismo, presidido pelo Sávio Neves, que você conhece, que é um cara muito batalhador da área de turismo, e que tem um grupo de pessoas muito importantes desse segmento de turismo ali, contribuindo para desenvolvermos políticas que sejam atrativas. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa melhorar a segurança, porque essa é uma questão fundamental para que o turismo do Rio de Janeiro bombe em relação ao mundo inteiro. É verdade. Todo mundo, Ricardo, eu viajo muito para o exterior. Todo mundo tem vontade de vir ao Rio de Janeiro. Não vem por conta de uma imagem que se passa também, maior do que a realidade, de que nós somos um lugar muito inseguro para estar. Não é verdadeiro que sejamos um lugar inseguro para estar. Tem problema de segurança? Temos. Tem um problema com traficante, tem problema com coisa de milícia, não sei o quê. Tem, tudo isso tem. Mas as questões de ordem pública que precisariam ser resolvidas de uma forma muito simples, e é a prefeitura, eu tenho cobrado isso do prefeito, tenho cobrado do governador, aquilo que é da competência do governador, e da prefeitura, o que é da competência da prefeitura. A ordem pública é da competência da prefeitura. E eu tenho a impressão... Quantos estabelecimentos, presidente, foram embora do Rio de Janeiro, do Brasil, na área comercial, na área industrial, por conta da violência? Quantos? Eu não imagino quantos, mas são milhares que já saíram. Não, exato, eu estou dizendo. São milhares. Exatamente, milhares que migram, deixam o Nós estamos migrando, por conta disso. Migrando os CNPJs, que são as empresas, e migrando, pior do que isso, migrando os CPFs, que são as pessoas físicas com competências, com inteligências, com conhecimento. Veja o que era a Avenida Brasil há 20 anos do que é hoje. Entendeu? Então nós precisamos resgatar o turismo para o Rio de Janeiro, é fundamental. Do ponto de vista logístico, nós temos uma boa estrutura de logística. Temos um trem de supervia péssimo que precisa ser resolvido. Mas isso está sendo resolvido. Eu acredito que vai se resolver, mas nós precisamos resolver, porque isso é do interesse, do interesse econômico que resolvamos esse assunto. Presta um péssimo serviço. O empregado sai da casa, pega um trem para chegar no seu trabalho. Aí o trem para aqui, para acolá, e não sei o quê, perde horário. Então é do interesse econômico do empresariado que essa supervia funcione bem. Os demais modais de transporte do Rio de Janeiro estão melhorando bastante. Eu vejo uma cidade com uma capacidade de integração muito boa. E isso facilita o turismo. O turista que vem ao Rio de Janeiro quer pegar um metrô, quer pegar um Uber, quer pegar um táxi, quer pegar um ônibus, quer pegar não sei o quê. Ele trem, barca. Você vê que as coisas se conectam e fazem com que a cidade seja de fluidez mais fácil. Além, a segurança que está faltando, mais do que se eu tiver que, digamos, fazer um pedido ao governador e ao prefeito, quer dizer, uma única coisa que o senhor reivindica para ajudar, digamos, ao seu projeto de fomento, ao seu projeto de desenvolvimento da atividade comercial e empresarial do Rio, o senhor diria que é segurança pública? Segurança é o fundamento. Nós precisamos fundamentar. Todas as outras políticas se desenvolvem e têm se desenvolvido. Os grandes eventos do Rio de Janeiro têm sido um espetáculo. É verdade. Um espetáculo. O Rock in Rio é um espetáculo. O Roberto Medina é um cara espetacular. O prefeito tem feito eventos maravilhosos no Rio de Janeiro. É o Carnaval, é o Réveillon, show da Madonna, show de não sei quem. Coisas que a gente vê que milhares e milhares, milhões de pessoas participam de uma forma serena, calma, tranquila. Se é possível fazer isso durante o show, é possível fazer isso continuamente na cidade. Eu pediria, e estou pedindo, e estou cobrando do prefeito Eduardo Paes, ordem pública. E estou pedindo e cobrando do governador segurança pública, integração. Eu sou totalmente a favor da criação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que integre os dados, as informações, que tenha uma coordenação de inteligência, com a autonomia dos estados para resolver aquilo que são das suas competências locais. Mas precisa ter uma coordenação geral. Eu sou médico, eu posso garantir a você que o SUS tem essa coordenação na ação básica de saúde. Tem muitos defeitos? Tem,
Mas se você olhar antes do Brasil, antes do SUS, não, o SUS e depois do SUS é uma outra coisa. E precisa o SUS tem que ser defendido de maneira ardorosa por todos nós, porque o Brasil, o SUS é protagonista de grandes avanços na saúde, principalmente para a população de baixa renda, que não tem. O SUS é uma vitória do Brasil, é um marco da. O Brasil tem muitos problemas, mas o SUS é uma bandeira, enfim, algo que deu certo, tem que ser defendido a todo momento. Por isso que eu defendo o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que integre, que tenha os recursos coordenados, que as informações. O cara que faz um crime aqui, que vai para o Ceará, eu perco a comunicação com isso. No seu diálogo com os empresários, no seu diálogo com os comerciantes, com os associados, que tipo de reivindicação o senhor ouve mais? Normalmente a segurança e depois disso crédito, e o crédito mais facilitado, especialmente para o micro, pequeno e médio empresário, reivindica muito crédito mais facilitado, menos burocracia estatal. Por exemplo, a gente tem a abertura de empresas hoje bem facilitada, mas quando chega no Corpo de Bombeiros é um inferno para você aprovar. Já esteve burocracia no Corpo de Bombeiros, demais. Já temos conversado com o governador, com o secretário Nicola Miccioni, que é uma pessoa extraordinária, objetivo, rápido, e ele tem nos prometido agir nessa direção para facilitar que os entraves burocráticos, não de burocracia de bombeiros, seja facilitador para a pessoa abrir a empresa dele, para poder atuar mais rápido, para poder funcionar, para poder as pessoas... Nós não podemos ficar numa colocação inadequada quando comparado com outros estados da federação. O Rio de Janeiro tem que ser o líder desse processo de modernização. E agora, em relação a crédito, há pouco se fazia, uma questão mais nacional, ou a associação está conseguindo... A gente tem feito muita conversa não somente com a Invest Rio, como com a AG Rio, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Aí seria um crédito, quer dizer, fomentos a partir, digamos, de instituições públicas do Estado. Do Estado, sem dúvida. Agora, o que a gente tem conversado muito também na associação comercial é a questão da reforma tributária, que vai impactar de forma bastante significativa a área de serviço. Você sabe, Ricardo, a associação comercial, ela tem esse nome, Associação Comercial, porque quando ela foi fundada em 1809, funcionava ali onde é hoje a Casa França Brasil, a Praça do Comércio, criada por Dom João VI. Nós temos lá na Associação Comercial o ato de criação da praça. Era uma instituição que, em seguida, alguns 20 e poucos anos depois, passou a se denominar Associação Comercial do Rio de Janeiro. O nome original era Praça do Comércio. Bem, essa Praça do Comércio teve esse nome comércio porque não existia indústria e não existia serviços no Brasil, só tinha comércio. Ali chegava o comerciante no barco, tocava, vendia, comprava, não sei o quê, e aí o nome era comércio. A partir de um determinado tempo, e esse tempo é o meu antecessor, que muito nos honra e que nos deixou um legado, o Barão de Mauá, meu Evangelista de Souza, foi o terceiro presidente da Associação Comercial. Foi o grande empresário do século XIX, industrializou o Brasil. E a partir daí, a nossa associação comercial continuou com o nome tradicional, mas ela representa as indústrias fabris, a indústria do comércio e a indústria de serviços. Nós somos uma instituição que representa os três segmentos, associativamente. Por exemplo, a Firjan é uma representação de indústria. A Firjan, na verdade, pegou um naco desse. Um pedaço, mas porque ela é uma associação, uma instituição patronal. Nós somos uma instituição empresarial, que todos podem participar, o microempresário, pequeno, médio, grande, da indústria, do comércio, de serviço. E lá na Firjan é uma instituição que é um conjunto de sindicatos que é coordenado pela Firjan. Existe algum tipo de rivalidade entre a Firjan e a Associação Comercial? Ao contrário, nós somos parceiros e a Firjan tem sido uma parceira de primeira hora da minha administração. O presidente atual, Luiz Caetano, e o presidente anterior, Eduardo Eugênio, são amigos queridos que têm dado um apoio gigantesco à associação. Eu devo muito a eles e agradeço muito publicamente a Firjan pelo apoio
que estão dando à nossa associação comercial. E nós caminhamos juntos nessa jornada. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Associação Comercial, José Vilar. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Vilar. Presidente, falávamos de segurança pública e o senhor tem um conselho de segurança pública que, por sinal, vai fazer uma reunião nos próximos dias para tratar desse assunto junto às autoridades públicas, é isso? É isso mesmo, Ricardo. Nós designamos agora o novo presidente do nosso Conselho de Segurança, o delegado Luiz Veloso. Sim. O Veloso, ele vai assumir agora a presidência do Conselho de Segurança. Sim. E temos uma reunião com todos os conselhos, os presidentes e vice-presidentes de todos os 24 outros conselhos empresariais, mais os membros do Conselho Estratégico e diretores da Associação Comercial, para juntos construirmos uma pauta de segurança pública que o Conselho possa validar para que a presidência da Associação Comercial possa, então, trabalhar junto às autoridades municipais, estaduais e federal. Não somente municipal do Rio de Janeiro, mas eu estou trabalhando muito na questão da região metropolitana. No início muito forte, junto Sim. com o nosso prefeito lá eleito de Niterói, Rodrigo Neves, para que a gente possa trabalhar nesse início com ele. Vocês têm uma articulação com essas outras entidades representativas, associações comerciais de bairro, Associação Comercial da Tijuca, Associação Comercial Sim. de Campo Grande, porque isso tudo forma uma cadeia que, se bem azeitada, passa a ter uma força política Nós temos uma instituição ainda maior. Temos uma instituição chamada FACERJ, que reúne todas as associações comerciais do estado do Rio, dos bairros, e que nós, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, recebemos regularmente membros dessas associações ou grupos dessas associações para discutirmos os assuntos comuns e nos potencializarmos, nos ajudarmos uns aos outros. Porque a pequena associação comercial de um bairro sabe melhor do que eu o seu problema local e de que forma nós, que somos uma estrutura um pouco maior, podemos estar ajudando a resolver essas questões que são ali colocadas. A questão da segurança realmente é preponderante. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de uma grande rede de academia de ginástica que tinha uma unidade num bairro e ela passou a ter que enfrentar uma pressão de grupos de milicianos que passaram a exigir uma quantia por mês e tal. Eles conviveram com isso durante algum tempo, depois preferiram fechar a unidade desse bairro, porque não queriam seguir à frente com esse tipo de parceria. Ou seja, esse tipo de situação é insuportável. Absolutamente inadmissível. Que nós tenhamos uma cidade partida, como o nosso Zueni escreveu, realmente os territórios que estão ocupados, nós precisamos que o governo, e aí é uma ação não somente de governo, mas da sociedade como um todo. Sim. Se você me perguntar o que fazer, eu não sei o que fazer, obviamente. Eu não sou um especialista. Ninguém tem nenhuma solução mágica para isso. Mas eu costumo muito olhar para a história e vejo as experiências... Você já chamou lá o secretário de Segurança do Estado? Vai participar, Vitor César, Vitor César, que é um grande profissional, uma grande personalidade, um competente profissional, embora, enfim, um querido amigo, tenho uma ótima relação com ele, mas é óbvio que a situação é complicada. Não há tarefas que possam ser resolvidas individualmente por uma pessoa, ainda que com bom propósito, ainda que bem intencionada, ainda que dedicada, ainda que preparada como ele. Porque a tarefa, a questão tem várias angulações, tem várias implicações que dependem de uma união de todos os setores da sociedade para apoiá-lo. E nós estamos convidando o secretário para esta reunião de segurança que teremos dia 23 de janeiro, para que ele possa estar lá conosco, contribuindo para o entendimento melhor de todos nós das dificuldades e de que forma nós, associação comercial, podemos contribuir na solução dos problemas. Não ficarmos somente
no diagnóstico, no blá, blá, blá. O que a gente pode fazer para ajudar? O que o empresariado pode fazer para ajudar? Presidente, centro do Rio de Janeiro, a gente sabe que onde está a Associação Comercial é uma das regiões mais degradadas da cidade. Obviamente que já melhorou na pandemia, então a gente ficava estupefato quando passava pelas ruas do centro, parecia que quem viveu o centro pujante, ele passava ali da esquina de 7 de setembro com o Rio Branco, enfim, tinha para atravessar, era uma coisa complicada, um mar de gente para lá e para cá. Depois a gente passava ali, ele ficava com um sentimento de depressão até, de ver como aquela região degradou, como mudou, como perdeu relevância. Mas óbvio que hoje o quadro é outro, já melhorou, já não é o que era, mas ainda é diferente do que foi tempos atrás. Ainda está degradado, ainda tem muitos prédios vazios, sem ocupação. Qual é o diagnóstico da associação comercial e que tipo, digamos, de intervenção, de colaboração a entidade pode prestar para, juntamente com o prefeito Eduardo Paes, juntamente com os vereadores, com o presidente da Câmara, Carlos Caiado, se possa, digamos, buscar caminhos para alterar esse quadro? Nós temos, primeiro, eu tenho tido assim, a oportunidade de criar os conselhos empresariais para tratar dos temas específicos. E eu me coloco à disposição dos meus conselhos para ser o braço político da associação comercial, de eu levar a quem precisa ser levado as demandas setoriais. Eu criei o Conselho Empresarial de Revitalização do Centro da Cidade, formado por comerciantes, empresários do centro da cidade. E tem sido muito produtivo isso. Eu já tenho aí um diagnóstico bastante estruturado da situação atual, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da utilização, do número das pessoas que estão participando dos negócios ali, os prédios fechados, e muitos estão fechados ainda, mas já estamos retomando. Primeiro, foi uma grande, eu diria assim, movimento que nós fizemos, do retorno ao trabalho presencial. Pois é, porque isso quer dizer, porque essa realidade que se criou lá na pandemia se impõe até hoje e obviamente que há um movimento de retorno, mas não será 100%, não presidente. Será. Mudou, não adianta, quer dizer, a lógica de trabalho mudou, quer dizer, a forma de se trabalhar mudou, quer dizer, então obviamente que tem uma alternância, trabalha 3, 4 dias por semana, mas mudou, e isso mudou no mundo todo. Então... E o centro do Rio de Janeiro vai ter que mudar também, para quê? Para ser um ambiente híbrido, de residência e escritórios. O caminho é esse que nós estamos fortalecendo. O próprio prefeito já fez ele já criou uma legislação específica para fomentar empreendimentos residenciais no centro. E está acontecendo. Vários prédios sendo retrofitados ou sendo construídos para serem residências e alguns com comércios juntos. E depois o prefeito criou um outro projeto muito interessante, que é o Reviver Cultural. As lojas fechadas podem entrar na plataforma, até agora, podem entrar na plataforma da Prefeitura, Reviver Cultural, colocar a loja à disposição para o pessoal da área da cultura que quiser alugar aquela loja. A Prefeitura paga 3 anos de aluguel, no máximo, e parece que é R$12 mil, em torno disso, e ainda dá R$1.000 por metro quadrado do imóvel para ele fazer a reforma e adequação necessária ao seu negócio. Só serve para a cultura, para artistas plásticos, para essas coisas relacionadas à cultura. Para incentivar que aquela região seja ocupada por mais atividade cultural. Eu estou muito esperançoso de que não vai ser para de amanhã. É uma coisa lenta, que vai demorar 5, 6, 10 anos para o centro da cidade voltar a ser um centro bastante intenso de atividade, mas obviamente de um modelo diferente. Você está absolutamente correto. Ninguém vai voltar. Os escritórios de advocacia saíram e não voltam mais. O Tribunal de Justiça reduziu 70% da sua atividade presencial. Então é óbvio que o centro da cidade vai ser outro. Mas é um lugar maravilhoso para se estar. É o melhor centro da cidade do mundo. Qual seria, na sua avaliação, a vocação do centro da cidade? Seria na área cultural? Seria desenvolver área como residencial? Eu acho que a gente tem que ser uma área residencial e eu estou negociando, não é verdadeiro. Eu estou propondo aos empresários da área de shopping que nós criemos um shopping grande no centro da cidade no horário alternativo dos shoppings convencionais. Então, o shopping começaria às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde e iria até 2 horas da manhã. E aí você teria lá cinema, teatro, não sei o quê, área de comércio, área de lazer,
para que o entorno desse shopping possa ser ocupado por residências e as pessoas voltem a viver no centro da cidade de uma maneira interessante. No Porto Maravilha estão surgindo empreendimentos imobiliários importantes. Muita coisa, milhares de residências no Porto Maravilha, mas nós temos que reocupar aquela região central. O centro do Rio de Janeiro, eu estava dizendo anteriormente, para mim é o melhor centro de cidade do mundo, porque tem todos os modais de transporte. Você tem a barca, aeroporto, trem, metrô de superfície, o nosso VLT, Sim. Você tem ônibus, você tem táxi, você tem tudo. Você pode. Ali é um lugar que você tem que viver. Sim, é um lugar muito, muito bom para se viver. Só precisa restaurar as calçadas a serem adequadas, lisas, que é uma promessa, mais uma promessa do nosso prefeito Eduardo Paes, na associação comercial que eu estou cobrando. Ele falou para mim, José, eu vou fazer a calçada lisa e limpa. Ótimo. É o projeto dele. Vamos ao rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder e agora temos 5 minutos finais para conversar com o presidente da Associação Comercial, José Vilar, e tem muitos assuntos. Queria começar rapidamente falando do aeroporto. Que na verdade, o aeroporto do Galeão está sendo um processo de recuperação, foi recuperado parcialmente por conta da limitação de voos no Santos Dumont. Agora houve uma tentativa de se restabelecer e aumentar novamente os voos do Santos Dumont. Como a Associação Comercial se posiciona diante dessa questão e que tipo de encaminhamento vocês têm feito relativo a esse tema? Nós participamos ativamente do modelo que foi efetivamente implantado de 6 milhões de passageiros ao ano no Santos Dumont. Sim. Nós temos que... O Galeão é a porta de entrada. A partir dali pode ser feito o hub para os demais estados e cidades brasileiras. Então, fomos totalmente a favor, trabalhamos... E está vigilante para que não haja mudança. Para que não haja mudança. Outro tema, loja do empreendedor. O senhor quer montar uma loja do empreendedor e quer recuperar também o prédio da Associação Comercial, que é um prédio tombado, é isso? Ô Ricardo, primeiro eu vou te dizer o seguinte, eu sou flamenguista, então eu designei a loja do empreendedor do Ninho do Empreendedor. Então vai ser o Ninho do Empreendedor. Lá, e o que vai ser oferecido, lá ele vai ofertado? Ele vai poder abrir empresa, fechar empresa, é um poupa-tempo empresarial. Ele vai poder fazer tudo rápido, vai poder ter o alvará rápido, ele vai ter informações, que eu disse aqui, do nosso Centro de Inteligência Competitiva. Isso começa a funcionar em quanto tempo? Se Deus quiser, até o meio deste ano, em julho, eu quero inaugurar isso nos 214 anos, 216 anos da Associação Comercial. E aí, esse é o meu projeto desse semestre. E ao lado disso, o senhor vai recuperar o prédio que é tombado, o prédio da velha Associação Comercial do Rio de Janeiro. O prédio já está começando a recuperar o restauro. Nós já fizemos a primeira parte, o restauro da parte de segurança, bombeiros, não sei o quê. Agora vamos partir... Desculpe perguntar, mas onde você tirou recurso para isso? Eu fui incentivado. Eu ouvi dizer nos últimos tempos que uma das razões da crise financeira da Associação Comercial é, digamos, a insuficiência de fundos para manter o prédio. Isso está recuperando o prédio. Como ele é um prédio tombado, eu tive a oportunidade de buscar recursos incentivados da Lei de Cultura. Agradeço a Light, foi a empresa que botou 2 milhões e poucos de reais para fazer essa primeira fase do restauro. Agora nós vamos começar já a segunda fase, que é a fase do restauro da parte externa. Vamos trocar os elevadores, fazer elevadores inteligentes. Eu quero que a nossa instituição seja uma instituição de carbono zero. Eu tenho que fazer isso. A minha responsabilidade social como presidente da Associação Comercial é que ela seja um exemplo de que nós combatemos as questões climáticas e preservamos o meio ambiente através do nosso dia a dia. Eu não posso ter uma instituição que represente o empresariado, que gaste luz demais, que consuma não sei o quê. Então eu vou ter captação solar, elevadores inteligentes, vou ter um ambiente, a iluminação externa vai ficar espetacular, o prédio é icônico. Você sabe que o nosso prédio da Associação Comercial é um ícone da Art Deco nacional. Ele é assim considerado. Então, eu convido todos... Ele foi inaugurado em 1940. Eu convido você, Ricardo, para ir lá. Vai ser um prazer. Mas eu convido mais do que você, todos os nossos telespectadores, visitem lá a Associação Comercial. Você sabe o que eu coloquei lá embaixo?
um avatar do Barão de Mauá. Podem conversar com ele direto. Inteligência artificial respondendo sobre qualquer tema. Está lá no saguão, é lindo o saguão, e está lá aquele gigante do nosso Barão de Mauá para conversar com as pessoas que nos visitam, e eu terei muito prazer em receber todos os telespectadores e muita honra de receber o nosso Ricardo. Será um prazer. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui na CNT. Foi muito sucesso, bom. E eu estou agradavelmente surpreso com o sucesso já obtido na sua gestão. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 11h15, às 23h15. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.